Você não vale nada, Samuel. Minha filha merece coisa melhor. Meu nome é Samuel Reis e tenho 37 anos. Passei os últimos 12 anos construindo uma empresa de private equity em Denver, Colorado, fazendo investimentos que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Trabalho por meio de empresas de fachada, trusts anônimos e holdings que mantêm meu nome tão oculto em meio a tantos documentos que até os advogados mais experientes levam meses para me rastrear. É assim que eu gosto, limpo, invisível e poderoso. Mas agora, parada na cozinha do meu sogro, observando-o agitar a caneca de café como se estivesse regendo uma orquestra de insultos, eu me sentia tudo, menos poderosa. Robert Kellerman vinha me chamando de inútil há 3 anos seguidos. Em todos os jantares em família, em todos os feriados, toda vez que eu entrava pela porta da frente da casa dele. Ela poderia ter se casado com o filho do Dr. Patterson, continuou ele, gesticulando na direção da minha esposa, Helena. Mas não, ela escolheu você, um homem que nem sequer nos diz o que realmente faz da vida. Helena estava sentada à mesa do café da manhã, mexendo os ovos no prato. Ela não levantou o olhar, não disse uma palavra, apenas continuou mexendo aqueles malditos ovos como se eles fossem a resposta para todos os problemas do nosso casamento. Pai, o Samuel trabalha no setor financeiro, ela finalmente murmurou, ainda sem me encarar. Finanças? Robert zombou. Sabe o que isso significa? Nada. Pode ser vender seguros, por exemplo. Pode ser administrar contas de aposentadoria de outras pessoas em algum escritório de shopping. Eu o observei andar de um lado para o outro em torno da ilha de granito da cozinha, o rosto ficando cada vez mais vermelho a cada volta. Era Robert Kellerman, fundador e diretor executivo da Nexora Labs, uma empresa de biotecnologia em dificuldades que não dava lucro de verdade há 4 anos. Ele havia herdado o dinheiro da construtora do pai e achava que isso tornava uma espécie de gênio das finanças. O que Robert não sabia era que eu vinha acompanhando as demonstrações financeiras da empresa dele havia 8 meses. A Nexora Labs estava perdendo dinheiro a rodo, queimando o pouco financiamento de capital de risco que lhe restava. Eles precisavam de um milagre. Precisavam exatamente do tipo de investidor anônimo que eu era especialista em ser. Você fica aí sentado como um mudo, disse Robert, apontando o dedo para o meu peito. Homens de verdade falam. Homens de verdade se defendem. Assenti lentamente. O senhor tem razão, Sr. Kellerman. A cozinha ficou em silêncio. Helena finalmente ergueu os olhos do prato, com uma expressão de confusão no rosto. Até Robert pareceu surpreso com a minha reação. Eu tenho razão, disse ele, com a voz agora incerta. Com certeza, eu disse, levantando-me e pegando meu casaco. Helena merece coisa melhor. Caminhei em direção à porta da frente, sentindo os olhares deles nas minhas costas. Quando estendi a mão para a maçaneta, ouvi a cadeira de Helena arrastar no chão. Samuel, espere. Mas eu já estava lá fora, respirando o ar frio de novembro, sabendo que tudo estava prestes a mudar. Conheci Helena há 5 anos em uma conferência em Boulder. Ela estava apresentando uma pesquisa sobre aplicações de terapia gênica, brilhante e apaixonada pelo seu trabalho em uma pequena empresa de biotecnologia. Eu estava lá porque vinha considerando investir no setor de tecnologia médica. O que eu não esperava era me apaixonar pela apresentadora. Nosso relacionamento evoluiu rápido. Rápido demais, talvez. Em 18 meses, nos casamos em uma pequena cerimônia da qual o pai dela reclamou por semanas. Ele queria algo maior, mais caro, algo que impressionasse seus amigos do clube de campo. Mas Helena e eu preferíamos coisas simples. Ou pelo menos era o que eu pensava. O problema começou durante nosso primeiro Natal como casal. Robert bebeu demais e começou a me interrogar sobre meu trabalho. Dei a ele as mesmas respostas vagas que dava a todos: investimentos privados, gestão de portfólios, consultoria para indivíduos de alto patrimônio. Tudo tecnicamente verdade, mas faltando o detalhe crucial de que eu era a pessoa de alto patrimônio. Minha empresa, a Underling Ventures, administrava mais de 200 milhões de dólares em ativos.
Éramos especializados em investimentos em estágio inicial em empresas de tecnologia e medicina, o tipo de negócio que exigia discrição e anonimato. Eu construí minha reputação permanecendo invisível, deixando que outros levassem o crédito enquanto eu, discretamente, acumulava retornos com os quais a maioria dos investidores só podia sonhar. Mas Robert interpretou minha descrição como fraqueza. Ele começou a fazer comentários sobre meu emprego misterioso e como um homem de verdade seria mais transparente sobre sua carreira. Helena mudava de assunto ou dava risada, mas nunca lhe disse para parar. Nunca me defendeu. Os ataques verbais se intensificaram nos meses seguintes. Robert fazia comentários sarcásticos sobre minhas roupas, meu carro, minha falta de ambição. Ele me comparava a outros homens do círculo social deles, médicos e advogados bem-sucedidos que dirigiam carros caros e falavam alto sobre suas conquistas. O que piorava tudo era ver Helena se encolher durante esses confrontos. A cientista confiante com quem eu havia me casado se tornou quieta e cheia de desculpas, constantemente justificando o comportamento do pai. Ela me chamava de lado depois de jantares particularmente horríveis e sussurrava desculpas, prometendo que as coisas melhorariam. Mas ela nunca o confrontou diretamente. Há 3 meses, descobri algo que mudou tudo. Enquanto pesquisava potenciais investimentos, me deparei com os documentos de financiamento da Nexora Labs. A empresa estava em sérios apuros, consumindo caixa mais rápido do que conseguia captar recursos. Eles haviam abordado dezenas de empresas de capital de risco, mas a relação dívida-receita espantou a maioria dos investidores sérios. Foi aí que percebi que tinha uma escolha a fazer. Podia ajudar a salvar a empresa do Robert através de um investimento anônimo, ou podia deixá-la falir. O empresário em mim via o potencial de lucro. O genro em mim via algo completamente diferente. Iniciei o processo de due diligence, mantendo minha identidade oculta por trás de camadas de estrutura corporativa. Robert jamais saberia que sua salvação estava sentada à mesa de jantar, ouvindo seus insultos e vendo sua filha permanecer em silêncio. O ponto de ruptura ocorreu há 3 semanas, durante o jantar de aniversário da Helena. Estávamos na casa do Robert, e ele havia convidado o cunhado, Harold, um cirurgião cardíaco que adorava falar sobre sua casa de férias em Aspen. O Harold acabou de comprar um barco novo, anunciou Robert enquanto Helena cortava o bolo. Um iate de 12 metros. Custou-lhe mais do que a maioria das pessoas ganha em 5 anos. Harold riu e deu um tapinha no meu ombro. E você, Samuel? Fez alguma compra grande ultimamente? Carro novo, imóvel para investimento. Eu devia ter previsto isso. Os olhos de Robert brilharam com aquele brilho familiar que significava que ele estava prestes a dar o golpe final. Samuel não faz esse tipo de compra, disse Robert, com a voz carregada de falsa simpatia. Ele é mais prático, não é, Samuel? Helena apertou minha mão por baixo da mesa, um aviso para que eu me acalmasse. Mas Robert não havia terminado. Quer dizer, sejamos honestos. Minha filha é uma cientista brilhante. Ela publicou em revistas importantes, palestra em conferências internacionais. Ela poderia ter se casado com qualquer um médico, um advogado, alguém com um futuro promissor. Em vez disso, ela se contentou com ele e gesticulou vagamente na minha direção. Bem, todos nós cometemos erros. O silêncio tomou conta do ambiente. A mão de Helena ficou mole na minha. Harold encarava o bolo como se fosse a coisa mais fascinante que já vira, e Robert permanecia sentado com um sorriso satisfeito, aguardando minha reação. Olhei para Helena. Olhei para ela de verdade. Ela encarava o colo, o rosto corado de vergonha. Não vergonha pelo comportamento do pai, mas vergonha por mim, por ser casado com alguém que o pai dela considerava inferior. Foi aí que eu entendi que as coisas não iam melhorar. Helena não ia me defender porque, no fundo, ela concordava com ele. Talvez não completamente, mas o suficiente para ficar em silêncio, o suficiente para deixá-lo me destruir na frente da família dela. Levantei-me devagar, coloquei o guardanapo sobre a mesa e olhei diretamente para Robert. Você tem toda a razão, eu disse. Ela merece coisa melhor. Dei um beijo na testa de Helena, peguei meu casaco e saí.
Ouvi Helena me chamando pelo nome, mas não me virei. Eu tinha trabalho a fazer. A viagem de volta para casa me deu tempo para pensar. Durante meses, eu vinha preparando os documentos de investimento para a Nexora Labs, um pacote de financiamento de 15 milhões de dólares que salvaria a empresa de Robert e garantiria sua aposentadoria. A papelada estava pronta. Só faltava a minha assinatura. Entrei na minha garagem, fiquei sentada no carro por 10 minutos e tomei minha decisão. Eu não ia assinar aqueles documentos. Na verdade, eu ia fazer algo muito mais satisfatório. Eu ia deixar Robert Kellerman aprender exatamente o que era precisar de alguém que ele considerava inútil. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado, James Morrison, e pedi que ele redigisse 3 documentos: uma declaração formal de desistência do meu investimento na Nexora Labs, um aviso de rescisão do contrato de financiamento pendente e um termo de confidencialidade que me permitisse revelar minha identidade como investidor anônimo. Tem certeza disso, Samuel? Perguntou James durante nossa reunião. Você passou meses fazendo a devida diligência. Os fundamentos do investimento são sólidos, apesar das intrigas familiares. Tenho certeza, respondi. Às vezes, o melhor investimento é aquele que você não faz. Ao meio-dia, eu já tinha tudo o que precisava. James entregaria o aviso de retirada do medicamento à Nexora Labs exatamente às 10 horas da manhã seguinte. Eu queria que Robert tivesse um dia inteiro para entrar em pânico antes de entender o que tinha acontecido. Naquela noite, Helena chegou em casa por volta das 20 horas. Ela estava na casa da irmã desde o jantar de aniversário, e pela sua postura eu percebi que ela tinha chorado. Precisamos conversar, disse ela, sentando-se na cadeira em frente à minha, na nossa sala de estar. Ok. Meu pai me ligou hoje. Ele está preocupado porque acha que exagerou na outra noite. Quase ri. Preocupado? Ele quer se desculpar. Talvez a gente possa jantar neste fim de semana, só nós 3. Recomeçar. Observei seu rosto, procurando qualquer sinal de que ela entendesse o que realmente havia acontecido. Mas Helena ainda pensava que tudo se resumia a mágoas e orgulho ferido. Ela não fazia ideia de que seu pai acabará de insultar a única pessoa que poderia salvar sua empresa. Helena, eu disse com cuidado, há quanto tempo você tem vergonha de mim? A pergunta a pegou de surpresa. O quê? Eu não tenho vergonha. Você nunca disse ao seu pai para parar de me insultar. Nem uma vez em 3 anos. Ele não está falando sério. Ele só está sendo protetor. Ele me chamou de lixo inútil na frente de toda a sua família. Você não disse nada. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu não sabia o que dizer. Ele fica tão bravo quando as pessoas o confrontam. Então você escolheu o conforto dele em vez da minha dignidade. Isso não é justo. Mas era justo, e nós 2 sabíamos disso. Helena já havia feito sua escolha há muito tempo. Cada vez que ela se calava, cada vez que dava desculpas para o comportamento dele, ela estava escolhendo o pai em vez do marido. Eu te amo, ela disse, o que de alguma forma piorou tudo. Eu sei que sim. Mas o amor não basta quando você não luta por ele. Ela foi embora 1 hora depois, e eu sabia que ela não voltaria. Não de verdade. Mesmo que continuássemos casados, mesmo que fizéssemos terapia de casal e resolvêssemos nossos problemas, sempre haveria uma parte dela que me veria através dos olhos do pai dela. Na manhã seguinte, acordei cedo e dirigi até o escritório. Exatamente às 10 horas, liguei para James para confirmar se o aviso de retirada do medicamento havia sido entregue à Nexora Labs. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Samuel. A voz de Helena estava trêmula. Aconteceu alguma coisa. A empresa do papai acabou de perder seu principal investidor, 15 milhões de dólares. Ele está completamente arrasado. Sinto muito por isso. Os advogados não lhe dizem quem desistiu. Disseram que foi um grupo de investimento anônimo, mas agora alegam quebra de confidencialidade. Meu pai está falando em falência. Permaneci em silêncio, ouvindo sua respiração do outro lado da linha. Samuel, eu sei que você trabalha no setor financeiro.
Você acha que, talvez pudesse perguntar por aí? Ver se alguém sabe alguma coisa sobre esse grupo de investimento? A ironia era quase perfeita demais. Ela estava me pedindo ajuda para encontrar o investidor que poderia salvar o pai dela, sem saber que estava falando com ele. Vou ver o que posso fazer, eu disse. Depois de desligar, escrevi 2 mensagens de texto e programei o envio para a manhã seguinte. A primeira seria para Helena. A segunda, para Robert. Ambas chegariam exatamente às 10 horas, junto com uma terceira mensagem de James Morrison. Até amanhã à tarde, todos saberiam exatamente com quem haviam lidado. Naquela noite, examinei os arquivos da Nexora Labs mais uma vez. O que encontrei confirmou tudo o que eu suspeitava sobre a perspicácia empresarial de Robert Kellerman. A empresa vinha perdendo dinheiro a rodo havia 18 meses, desde o lançamento fracassado de um produto que Robert insistiu em levar adiante, apesar dos alertas de sua equipe de pesquisa. Ele havia ignorado seus próprios cientistas, convencido de que seu instinto empresarial era superior à expertise técnica deles. O desastre resultante custou à Nexora Labs a parceria com 2 grandes empresas farmacêuticas e quase 3 milhões de dólares em custos de desenvolvimento. Mas, em vez de assumir a responsabilidade, Robert culpou a equipe de pesquisa, demitiu 3 cientistas seniores e começou a procurar novos investidores para salvá-lo da falência. O que tornou tudo ainda pior foi que Helena era uma das cientistas que se opuseram ao lançamento. Ela havia escrito um memorando detalhado explicando por que o produto não estava pronto para o mercado, mas Robert descartou suas preocupações como excesso de cautela típico de pesquisadores acadêmicos. Quando o lançamento falhou exatamente como ela havia previsto, ele tornou a vida dela tão miserável que ela acabou pedindo demissão e procurando emprego em uma empresa menor. Helena nunca me contou a história completa. Ela mencionou que teve algumas divergências com o pai sobre as prioridades da pesquisa, mas apresentou a situação como uma simples diferença de opinião, e não como o que realmente era, a arrogância de Robert destruindo o bom senso científico. Liguei para a doutora Patricia Webb, ex-colega de Helena, que havia deixado a Nexora Labs na mesma época que Helena. Patrícia e eu nos encontramos em várias conferências do setor, e ela sempre foi muito sincera sobre os desafios de trabalhar na área de biotecnologia. Patrícia, aqui é Samuel Reis, marido de Helena. Espero que não se importe com a minha ligação. Samuel? Claro que não. Como está Helena? Ela está bem. Na verdade, estou ligando sobre outra coisa. Estou pesquisando a Nexora Labs para um possível investimento e gostaria de saber sua opinião sobre as capacidades de pesquisa deles. Patrícia ficou em silêncio por um momento. Samuel, posso falar livremente? Por favor. Robert Kellerman é um desastre. Cientistas brilhantes, base de pesquisa sólida, mas o homem não tem a menor condição de administrar uma empresa de biotecnologia. Ele trata sua equipe de pesquisa como operários de fábrica e toma decisões baseadas no ego em vez de em dados. Pode me dar um exemplo? O lançamento do Neurotropin. Tínhamos 6 meses de dados de testes mostrando que o composto não era estável o suficiente para ensaios clínicos. Helena escreveu uma análise de 20 páginas explicando exatamente por que ele falharia. Robert ignorou a análise, insistiu no lançamento e a empresa perdeu quase 3 milhões de dólares quando o FDA rejeitou o pedido. O que aconteceu com Helena depois disso? Robert a culpou pelo fracasso. Disse que ela estava sendo negativa e não comprometida com o sucesso da empresa, tornando o ambiente de trabalho tão tóxico que ela teve que sair. Honestamente, isso partiu meu coração. Helena é uma das pesquisadoras mais talentosas com quem já trabalhei. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada no meu escritório até quase meia-noite, pensando em tudo que Patrícia tinha me contado. Robert não tinha apenas me insultado em jantares em família. Ele destruiu a carreira de Helena porque ela teve a coragem de lhe dizer a verdade sobre suas más decisões. O investimento de 15 milhões de dólares que eu vinha preparando não ia apenas salvar a empresa dele. Iria recompensá-lo por anos de arrogância e mau julgamento. Iria validar sua crença de que ele estava sempre certo, mesmo quando estava catastroficamente errado. Mais importante ainda, isso significaria que Helena nunca teria que escolher entre seu pai e seu marido.
Ela poderia manter ambos os relacionamentos intactos, sem jamais confrontar o fato de ter permanecido em silêncio enquanto ele me destruía. Mas agora ela teria que escolher. E com base em tudo que eu havia aprendido sobre Robert Kellerman, eu tinha a sensação de saber qual escolha ela faria. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório e fiz uma última revisão dos documentos de rescisão. Tudo estava em ordem. James entregaria o aviso formal de rescisão à Nexora Labs às 10 horas. Ao mesmo tempo, minhas mensagens de texto programadas seriam enviadas para Helena e Robert. Às 9h45 da manhã, liguei para Helena. Samuel, está tudo bem? Preciso te contar algo importante, mas primeiro quero que você se sente. Você está me assustando. Helena, eu sou o investidor anônimo que retirou seu investimento da Nexora Labs. Silêncio. Silêncio absoluto por quase 30 segundos. O que? Minha empresa, Amberlin Ventures, estava preparada para investir 15 milhões de dólares na empresa de biotecnologia do seu pai. Retirei a oferta ontem de manhã. Isso é impossível. Você trabalha com gestão de portfólios. Você não tem 15 milhões de dólares. Helena, eu sou dono da Amberlin Ventures. Administramos mais de 200 milhões em ativos. Sou o investidor anônimo que seu pai vem cortejando há 8 meses. Eu consegui ouvir sua respiração rápida e superficial. Isso é algum tipo de piada. Confira seu celular. Você receberá uma mensagem de texto em exatamente 12 minutos. Seu pai também receberá. A mensagem será minha, confirmando tudo o que acabei de lhe dizer. Samuel, isso não faz sentido. Se você tem esse tipo de dinheiro, por que não me contou? Porque eu não precisava que você soubesse. E porque eu queria ver como sua família trataria alguém que eles considerassem inferior. Então é isso que? Algum tipo de teste? Não, seria um investimento até o dia em que seu pai me chamou de lixo inútil na frente de toda a sua família e você não disse nada. Helena começou a chorar. Eu deveria ter te defendido. Eu sei disso. Mas Samuel, esta é a vida do meu pai, a empresa dele. Você não pode destruí-la só porque seus sentimentos foram feridos. Não se trata dos meus sentimentos, Helena. Trata-se de respeito e consequências. Por favor, não faça isso. Podemos resolver as coisas. Vou falar com ele. Vou fazê-lo pedir desculpas. É tarde demais para pedir desculpas. Exatamente às 10 horas da manhã, meu celular vibrou com uma confirmação de que ambas as mensagens haviam sido entregues. O celular de Helena vibrou ao mesmo tempo. Meu Deus, ela sussurrou. Samuel, por favor. Eu imploro. Não destrua meu pai. Eu não estou destruindo ele, Helena. Estou deixando que ele enfrente as consequências de suas próprias escolhas. Isto é cruel. O que é cruel é ver seu marido ser destruído por 3 anos e nunca dizer uma palavra para impedir. Helena desligou o telefone. 5 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Dessa vez era Robert, e ele estava gritando antes mesmo de eu dizer alô. Seu filho da P. Você acha isso engraçado? Acha que pode destruir minha empresa só porque eu feri seus sentimentos? Senhor Kellerman, acho que o senhor interpretou mal a situação. Não entendi nada errado. Helena me contou tudo. Você é o investidor. Foi você quem desistiu. Isso mesmo. Samuel, 23 pessoas trabalham para mim. 23 famílias dependem desta empresa. Você está disposto a destruir todas elas porque eu disse algumas coisas que você não gostou. Na verdade, Sr. Kellerman, estou disposto a deixar sua empresa ter sucesso ou fracassar com base em seus próprios méritos, sem que meu dinheiro a sustente. Tínhamos um acordo. Tínhamos um acordo preliminar que optei por não assinar. Nenhuma lei foi infringida. Nenhum contrato foi violado. Robert ficou em silêncio por um instante. E quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais baixa. O que você quer? Nada, Sr. Kellerman. Não quero nada do senhor. Tem que haver alguma coisa. Dinheiro,
Um pedido de desculpas. O quê? Quero que você entenda como é precisar de alguém que você considera inútil. Desliguei o telefone. Acabou. 3 dias depois, Helena entrou com o pedido de divórcio. Ela veio à minha casa enquanto eu estava no trabalho e arrumou suas coisas, deixando apenas uma carta sobre a bancada da cozinha. A carta tinha 2 páginas, mas resumia-se a uma mensagem simples: ela não podia ser casada com alguém que deliberadamente prejudicaria sua família. O que ela não mencionou foi que também havia cortado todo o contato com o pai. Descobri isso por meio de Patrícia Webb, que soube por outra ex-funcionária da Nexora Labs. Helena confrontou Robert sobre como ele me tratava e, quando ele tentou justificar seu comportamento, ela disse exatamente o que pensava sobre suas decisões de negócios, seu tratamento com a equipe de pesquisa e seus anos de abuso verbal. Segundo Patrícia, a conversa terminou com Helena dizendo ao pai que ele havia destruído seu casamento e sua carreira e que ela nunca mais queria vê-lo. Robert ligou para ela 17 vezes desde então. Ela não atendeu nenhuma vez. Em uma semana, a notícia dos problemas financeiros da Nexora Labs se espalhou pela comunidade biotecnológica. Mais 2 potenciais investidores desistiram, assustados com o índice de endividamento da empresa e com a repentina saída de sua principal fonte de financiamento. Robert foi forçado a demitir 8 funcionários e fechar seu segundo centro de pesquisa. O jornal de negócios local publicou uma matéria sobre as dificuldades da empresa, com foco na misteriosa desistência de seu principal investidor. Robert se recusou a comentar, mas o artigo citou vários ex-funcionários que descreveram uma empresa com problemas de liderança e decisões estratégicas ruins. No final do mês, Robert colocou sua casa à venda e estava liquidando seus investimentos pessoais para manter a empresa funcionando. A associação ao clube de campo havia sido cancelada. A casa de férias invadiu também. Tudo estava sendo vendido para ganhar tempo. Certa tarde, passei de carro em frente à casa dele e o vi no jardim da frente arrancando ervas daninhas de um canteiro que antes era cuidado por sua empresa de paisagismo. Ele parecia mais velho, de alguma forma menor, como um homem que finalmente não tinha mais ninguém a quem culpar. 6 meses depois, recebi a notícia de que a Nexora Labs havia declarado falência. Robert conseguiu encontrar um comprador para alguns de seus ativos de pesquisa, mas a empresa em si estava acabada. Os funcionários restantes foram demitidos ou absorvidos pela empresa adquirente. O próprio Robert havia aceitado um emprego como consultor para uma grande empresa de biotecnologia, trabalhando em um pequeno escritório em um centro comercial perto do aeroporto. O homem que passara anos me dando sermões sobre sucesso e realização agora se deslocava diariamente para o tipo de escritório impessoal que antes ridicularizava. Helena nunca me procurou diretamente, mas soube por amigos em comum que ela havia aceitado um cargo em um instituto de pesquisa na Califórnia. Ela estava se saindo bem, publicando artigos e palestrando em conferências novamente. Ela havia encontrado sua voz na ciência, mesmo que nunca a tivesse encontrado em nosso casamento. Vendi a casa em Denver e me mudei para Portland, onde abri um novo escritório para Amberlin Ventures. A mudança de ares me fez bem, e o noroeste do Pacífico tinha uma comunidade tecnológica próspera que oferecia muitas oportunidades de investimento. Nunca mais tive notícias de Robert, mas não precisava. As revistas de negócios me mantinham informado sobre seu declínio, cada empreendimento fracassado, cada oportunidade perdida, cada vez que alguém optava por não investir em seus projetos devido à sua reputação de tomar decisões ruins. Robert Kellerman havia aprendido o que significava ser desprezado, ignorado e considerado inútil por pessoas que detinham seu futuro em suas mãos. Ele descobrira que respeito não era algo que se pudesse exigir ou herdar. Era algo que se conquistava pela forma como se tratava os outros, especialmente quando se achava que eles não podiam se defender. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar alguém enfrentar as consequências naturais do seu próprio caráter. E às vezes, a pessoa mais desprezível da sala acaba sendo aquela que detém todo o poder.